Bom dia, eu sou o jornalista Victor de Freitas e esse é o podcast Meio-Dia do portal Agora RS. Você confere aqui um resumo das principais notícias desta quarta-feira, dia 5 de outubro. O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta quarta-feira as buscas pelo piloto de um monomotor que desapareceu no Guaíba, em Porto Alegre. O acidente com o modelo Vega 180 ocorreu na tarde de segunda-feira, próximo ao bairro Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre. Luiz Cláudio Alberti Petri, de 43 anos, conduzia a aeronave e ainda não foi localizado. Ao longo da terça-feira, vários destroços de avião, como parte da cabine, cauda, asas e motor, foram retirados da água. Os fatos da cor da água ser escura, além da correnteza, dificultam a operação. Além disso, a profundidade no local é de cerca de 10 metros, o que é tido como muito alta. Corpo de Bombeiros e Marinha realizam as buscas pelo piloto por terra, água e pelo ar. Os mergulhadores que integram a equipe fazem uso de um equipamento que detecta e localiza objetos no fundo da água. 2 ciclistas, uma mulher de 52 anos e um homem de 62, morreram após serem atropelados por um caminhão em Sapiranga, na região metropolitana de Porto Alegre. O fato ocorreu na tarde de terça-feira. O acidente aconteceu na rua Porto Palmeira, no bairro Fazenda Leão. Os bombeiros foram acionados no fim da tarde pelo SAMU, mas os 2 ciclistas teriam morrido já no local. O motorista do caminhão alegou que, devido à luz do sol, estava com a visibilidade prejudicada e que, por isso, não enxergou os ciclistas. Depois, ele foi levado para a delegacia de polícia para prestar depoimento. Os corpos foram encaminhados pelo Instituto Geral de Perícias para necrópsia. Agora, a Polícia Civil investiga o caso. Um homem de 61 anos morreu após cair em um barranco enquanto observava um acidente na BR-285 em Vitória das Missões nesta terça-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima não tinha nenhum vínculo com o envolvido no acidente e parou no local por curiosidade. Na segunda-feira, um caminhão havia sofrido um acidente na altura do quilômetro 510 da rodovia. O local permaneceu sinalizado enquanto era aguardada a retirada da carga do veículo no barranco. Na tarde de terça, o homem estacionou o caminhão que dirigia em um local próximo do acidente e foi a pé olhar o veículo acidentado. No entanto, ele caiu no barranco e acabou morrendo. A PRF orienta os usuários das rodovias a não pararem por curiosidade para olharem acidentes, pois essa atitude pode causar novas ocorrências. A produção industrial brasileira caiu 0,6% em agosto na comparação com o mês de julho, na série com ajuste sazonal. O resultado elimina o avanço de 0,6% do mês anterior. O dado foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. Na comparação com agosto de 2021, na série sem ajuste, a indústria cresceu 2,8%. Porém, o setor industrial ainda se encontra 1,5% abaixo do patamar do período pré-pandemia, iniciado em fevereiro de 2020, e 17% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Além disso, no ano, a indústria acumula queda de 1,3% e em 12 meses, queda de 2,7%. Na queda de 0,6% da indústria na passagem de julho para agosto, 2 das 4 grandes categorias econômicas e 8 dos 26 ramos pesquisados mostraram redução na produção. Entre as atividades, as influências negativas mais importantes vieram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com queda de 4,2%, produtos alimentícios com queda de 2,6% e indústrias extrativas com queda de 3,6%. O IBGE destaca ainda o recuo de 4,6% do ramo de produtos têxteis. O tempo começa a mudar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Segundo a previsão do tempo, existe o risco de temporais isolados no estado. Ao longo do dia, uma área de instabilidade avança sobre o Rio Grande do Sul. Ela vai aumentar a nebulosidade no estado. Segundo a previsão, as áreas de instabilidade trazem chuva para pontos da fronteira oeste, onde pode haver temporal, e também na campanha, na região central e na região sul, principalmente a partir da noite desta quarta.
Quanto às temperaturas, a quarta-feira começou com frio no estado, mas a tarde será de temperaturas altas em diversas cidades gaúchas. Na região norte, a temperatura passa dos 30 graus. Em Porto Alegre, o tempo fica firme, com máxima de 27 graus. Ao longo da madrugada e da manhã da quinta-feira, as chuvas se espalham para o restante do estado e seguem constantes durante o dia. Existe o risco de temporais e volumes elevados, especialmente na faixa central, pontos da campanha e entre o noroeste e o norte gaúcho. As rajadas de vento também se intensificam, especialmente na metade norte e na faixa leste. A tendência é que na sexta-feira o tempo volte a ficar firme. Esta edição do Meio-Dia chegou ao fim. Mantenha-se informado em agora-no-rs.com. Obrigado pela companhia e até o meio-dia de amanhã.